Obrigado, gente. Uma palavra de gratidão para os irmãos e as irmãs que trabalharam incansavelmente. Já venho aí dias, eu não sei se até meses, ensaiando esse grupo, separando dias para estar aqui só para ensaio, porque obrigado, João. Tudo isso que você viu aqui não acontece do dia para a noite, né? É uma preparação. Então eu louvo a Deus por isso. E que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos envolvidos. Queridos, eu não vou fazer hoje a pregação como de costume. Eu quero trazer uma palavra de reflexão, baseado aqui na Páscoa que nós assistimos. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro de Êxodo, capítulo 12, e verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Verso 2. Este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4. Mas se a família for pequena, irmão, levante a mão direita e diga comigo assim: a minha família tem Jesus, é muito para mim, eu preciso repartir o cordeiro. Pense sobre isso. Quanta gente indo, pastora Karina, para o céu sem levar ninguém. Será que nós vamos chegar no céu, irmão? E vamos olhar e não vamos achar uma pessoa que nós... O cordeiro é muito grande para nós. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ela o seu vizinho. Convidará ela o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, você viu aqui, e na verga da porta, e nas casas onde comerem. 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. 9. Nada comereis dele cru, nem cozido, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Verso 10. Nada deixareis dele até pela manhã, porém o que ficar pela manhã, queimá-lo-eis. 11. E desta maneira comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia. Pela manhã já ministramos essa palavra, mas agora à noite até está mais fácil, porque nós recebemos essa encenação, esse teatro, esse musical, que nos ensinou muito. Então agora continua falando conosco. Eu não vou pregar aquela mensagem mais longa como de costume, mas trazer uma rápida reflexão aqui sobre o que é a verdadeira Páscoa, e que a tua palavra rema, palavra de sabedoria, de conhecimento, esteja agindo na vida de cada um de nós, edificando, consolando, confortando, confrontando e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a verdadeira Páscoa não é o que a gente vê aí, né? Por isso, a importância de ensinar para os nossos filhos. Eu, assistindo ali, vindo aquele menino colocando sangue na ombreira da porta, né? Eu fiquei dizendo: meu Deus, que coisa linda saber que desse tamanho, pastor Sebastião, ele já sabe, pastora Maria Helena, o que é
o que é a Páscoa. Então é muito importante. Não temos nada contra presentear com chocolate, mas é bom lembrar que não tem nada a ver com chocolate e nem com coelho. Que a nossa Páscoa tem a ver com esse sentido verdadeiro que nós acabamos de ver aqui. E essa celebração, embora foi o judeu que começou, mas Deus disse que ela devia ser perpétua. O verso 14, olha aí, capítulo 12, verso 14, diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Então você pega os evangelhos e você vai ver que Jesus celebrou a Páscoa, comemorou a Páscoa. A partir de Jesus, a diferença é que ele passou a servir a ceia. Então nós usamos o pão e o vinho, o cálice de uva. Outra coisa, a Páscoa, lembrar aqui que a Páscoa é uma palavra chamada do hebraico Pessah, ou Pessach, é passar por cima, é pular as casas, é cobrir algum lugar. Então, quando o anjo da morte veio, ordenado por Deus, chegava na casa, e na casa que tinha o sangue, o anjo da morte não entrava, e ali não acontecia nenhuma morte, não tinha nenhuma morte. Tanto é que foi a morte dos primogênitos do Egito que levou o faraó a liberar o povo. Foi a 10ª praga, quando todas as crianças morreram, e foi aquele momento de choro e de dor ali no Egito. Elementos da ceia, rapidinho aqui para a gente relembrar. Primeiro é o cordeiro, né, da Páscoa. Não tem Páscoa sem cordeiro. Não tem como fazer isso. Quando João Batista estava batizando lá no deserto, e as pessoas vinham até ele, de repente Jesus está no meio para ser batizado, João dá a seguinte palavra: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu disse hoje de manhã para o povo que estava aqui, que no Antigo Testamento acontecia um pecado, você ia até o sacerdote, ele derramava o sangue, e aí cobria o seu pecado. Não era nem tirado, cobria o seu pecado. Aí eu pecava de novo, outro ano tinha que vir com o sacrifício, derramar o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas quando Jesus veio, né, pastor Jairo? João Batista não diz assim: eis aí o cordeiro que cobre. Ele não disse isso. Ele disse: eis aí o cordeiro que tira. Levante a mão direita e diga assim: os meus pecados não estão cobertos, mas foram tiradas pelo cordeiro. O cordeiro. Lucas 19, 28. Lucas 19, 28 é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É uma das coisas mais lindas que tem. Nós já fizemos isso algumas vezes lá. E olha que nós fizemos de ônibus. Mas é muito sensacional quando a gente chega com o ônibus assim. As cortinas eles fecham, começa a tocar um hino lindo sobre Jerusalém. E aí quando as cortinas do ônibus se abrem, a gente está de frente com Jerusalém. Essa foi a entrada de Jesus. E Jesus entrou em Jerusalém no dia que estava se preparando a Páscoa. E o texto diz, o texto bíblico, que ele estava examinando os cordeiros. Era o exame do cordeiro. Jesus entrou lá para ser examinado. Tanto é que olha o que diz Pilatos. João 18, 38. Quando se olha para a Páscoa, diz que tem que ser um cordeiro puro, imaculado, sem, irmã, sem mácula, sem defeito. João 18, 38. Olha o que diz Pilatos quando olha para Jesus. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Mas tendo dito isto, voltou para os judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Uma outra versão vai dizer assim: eu não vejo nele nenhum defeito. O cordeiro que morreu por nós é o cordeiro sem defeito. Nós não somos cobertos por sangue de bode, sangue de animais de uma macumba. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus.
O sangue perfeito de Jesus. E foi isso que aconteceu. Aí a Bíblia diz lá no verso 14, no verso 4, capítulo 12, verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, convida os demais. Eu não vou insistir nisso, porque já vocês vão ouvir uma palavra do pastor Jairo, numa linda visão que Deus deu para ele. Ele fez esse lançamento hoje de manhã e foi maravilhoso. O que eu quero é que você guarde isso, que Jesus só para nós é muito. A gente não pode ficar sozinho com o cordeiro, a gente tem que dar um jeito de repartir o cordeiro. O segundo elemento da ceia é o sangue. Todo o sangue. O verso de número 7 do capítulo 12. Capítulo 12 de Êxodo, verso 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, como está ali, nas casas em que o comer. Verso 13 agora, a mesma coisa, verso 13. 12 e 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por cima e não haverá entre vós praga destruidora. Segura só um pouquinho para mim, filho. Diga comigo assim: o sangue é por sinal na minha casa. Ah, eu estou indo na sua casa. Onde que é a sua casa? A minha casa é aquela amarela, ó. O sinal da minha casa, que a facilidade para você chegar, a referência é aquela casa amarela. Outros falam: a minha casa é aquela que tem um jardim bonito, um jardim bem florido, bem preparado. Glória a Deus pelo jardim e glória a Deus pela casa amarela. Mas o maior sinal na minha casa e na sua é o sangue do Cordeiro. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima e não haverá praga destruidora. Levante a mão e diga assim: na minha casa tem o sangue do Cordeiro, por isso não haverá praga destruidora. Aleluia! E a Bíblia vai falar muito do sangue. Aqui nós temos Pedro falando sobre o poder do sangue. Nós temos João dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica. E nós temos uma canção do tempo do José Jorge, que dizia assim: o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, teu sangue há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no confia. Queres pureza para teu no sangue, mais lealdade. Seu sangue tem este poder. Há poder, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia. Queres de Cristo a mensagem? No sangue há poder, sim, há poder. Quere com os anjos nas glórias cantar teu sangue. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confie no Cristo da cruz. Aleluia! Aleluia! Segundo elemento é o sangue.
Terceiro elemento eram os pães asmos. O pão sem fermento. O tempo não dá, então não vou falar dele, mas tem toda uma simbologia. O fermento vai representar muitas vezes o pecado. Era um pão preparado com rapidez. E o quarto elemento, ervas amargas. Para que o povo de Israel nunca se esquecesse da amargura do Egito. Até hoje o judeu come isso, né, pastor Geraldo? Eles fazem a Páscoa desse jeito e colocam as ervas amargas e comem, para que lembrem que o Egito foi um tempo de amargura. Foram 43 anos de opressão. Então que Deus nos abençoe. Fica com essa palavra hoje, a mais rápida que eu pude compartilhar, para a gente não estourar muito o nosso horário. Mas eu quero que você agora ore comigo, e o pastor Jairo já vai subir aqui para dar uma palavra. Pai, essa palavra hoje, uma rápida reflexão, um resumo do que é a Páscoa. Mas a nossa verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, que nos libertou da escravidão do pecado, que nos tirou das garras de Faraó e do pecado do Egito. Então nós estamos, ó Deus, te servindo com alegria. Mas de repente é bom lembrar das ervas amargas, porque às vezes tem pessoas que têm saudade do Egito. Nos livra da saudade do Egito, Pai. Pessoas que acham que lá no mundo é melhor. Nos livra disso. E dá-nos graça de criarmos nossos filhos do jeito que vimos hoje aqui. Esse lindo ensinamento acontecendo. A bênção do Senhor sendo derramada nesse lugar, através das nossas crianças, apresentando e aprendendo sobre o que é a verdadeira Páscoa. Que o Senhor guarde e abençoe a casa de cada irmão. Que o sangue do Cordeiro esteja lá, para a glória do Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Vou pedir ajuda já do diaconato, a equipe também dos voluntários. Vamos distribuir. Toda a igreja nesse momento vai receber um lindo envelope como esse, tá bom? Eu vou esperar enquanto eles vão entregando. E enquanto eles fazem isso, eu vou aproveitar para dar 2 avisos rápidos. O primeiro